Sempre fica levantado. Sejam todos bem-vindos a uma curta live para falar um pouquinho sobre os transtornos de ansiedade e o que a gente pode fazer no dia a dia para evitar que esses sintomas, prejudiquem as nossas relações, as nossas atividades diárias, né? Então, sejam todos bem-vindos. Olá, olá. Bom, pessoal, começar aqui a falar, até porque depois eu quero subir essa live para o YouTube. O que significa a ansiedade para a gente que é analista do comportamento? Ela nada mais é do que a antecipação de eventos futuros aversivos. O que é isso? Eu vejo uma situação e eu já começo a antecipar o futuro, ou seja, um exemplo bem claro, se eu estiver indo para o meu carro e aí eu vejo uma pessoa suspeita, um homem, por exemplo, eu sendo mulher, um homem próximo do meu carro, eu já olho e falo, esse cara vai querer me roubar, esse cara vai querer me estuprar. Para nós mulheres ainda tem a situação que é muito pior, né? Eu acho que de tudo, para mim, o maior medo é o estupro, por exemplo. E aí eu penso, puta merda, esse cara vai querer me roubar. Pronto. Eu já começo a antecipar alguma coisa. Nisso, o meu coração acelera para poder eu bombear sangue para as minhas pernas, que não significa que é para eu fugir, ou para as minhas mãos, que é para eu lutar, né? Então, a ansiedade, ela é muito importante, inclusive para a nossa sobrevivência, né? E existem outros momentos em que a gente tem uma ansiedade e também está relacionada a um futuro que a gente imagina que possa ser ruim, mas que gera ansiedade. Então, um casamento, por exemplo, a gente fica com medo, será que vai dar certo? Será que vai ser legal? E isso gera uma ansiedade. Nascimento de uma criança, uma viagem muito esperada, uma tomada de decisão muito importante. Tudo isso faz com que a gente tenha uma crise de ansiedade. Então, até certo ponto, a ansiedade ela é fundamental e a gente não vai eliminar isso da nossa vida. Isso é muito importante, gente, vocês terem em mente que sentimentos a gente não elimina. Então, ansiedade, raiva, amor, né? Qualquer sentimento a gente não consegue eliminar. O que a gente consegue é controlar o que a gente faz. Seja bem-vinda, Julinha. Tudo bem? Saudade de você. Então, o que acontece? A gente tem que começar a trabalhar um pouquinho o nosso controle para observar o que está acontecendo no nosso organismo e assim controlar o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Então, eu estou sentindo, embora eu esteja sentindo, eu consigo controlar o que eu faço com o que eu estou sentindo. Então, o que acontece normalmente? Quando a gente entra num processo ansiolítico, que é o medo de uma viagem, o medo de uma perda de emprego, aquela famosa, vamos ali na sala que a gente precisa conversar, aquelas mensagens que a gente recebe das pessoas falando, eu preciso falar com você. E de você o que, Paty? A gente fala assim, eu preciso falar com você, né? Um namorado, um marido, fala, a gente precisa ter uma conversa. Pronto, a gente já entra num processo de ansiedade, assim, meu Deus, o que vai acontecer? E aí, gente, o que acontece nesse momento? Que é o que a gente deveria evitar, ou pelo menos controlar. Quando você se percebe que você está ansioso, é porque você já está sentindo os sintomas da ansiedade. Então, o que é isso? Respiração ofegante, tanto de né? Fica naquela respiração horrível, coração super acelerado, a gente começa a ter tremores, porque tá vindo muito sangue pra nossa mão. Não, Paty... Tá vindo muito sangue pra nossa mão porque a gente tem que lutar, ou tá indo pra nossas pernas porque a gente tem que fugir. Então a gente começa a não ter mais controle porque o nosso corpo tá todo alterado. Então, como meu corpo tá todo alterado, eu acho que eu não consigo e a gente começa a surtar. E é nessa hora que, por exemplo, tem pessoas que têm ataque de pânico, vão parar em hospital, né? Daí que vem essa crise de pânico, por exemplo. Então, o que eu indico e sempre oriento aos meus pacientes durante uma crise de ansiedade, né? Quando eles começam a perceber os sintomas, que a gente só sabe que estão ansiosos por causa disso, a frequência cardíaca aumentada, a mudança na temperatura do corpo, os tremores, né? Hiperventilação, a gente começa a perceber. Então, o que acontece nesse momento? A partir do momento em que você está se percebendo assim, eu peço para que eles pratiquem a respiração do diafragma. Por isso que eu coloquei nos meus stories, respiração profunda. Tem aquele famoso dizeres assim, quando você tiver com muita raiva, conte até 10. Aí a pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é esse contar até 10. Na verdade, eu sugiro que os meus pacientes
Respirem pelo diafragma 10 vezes. E a respiração do diafragma, gente, ela não é uma respiração muito fácil, porque a gente vai perdendo essa respiração ao longo da vida, né? Então, para a gente entender como é que funciona a respiração de diafragma, eu vou ensinar para vocês. Coloque mais ou menos a mão aqui abaixo, né, do seu peito, mais ou menos aqui no seu estômago, vamos bem dizer assim. E aí você começa a fazer a respiração pelo nariz. E aí você vai sentir isso aqui crescendo e soltar pela boca. Então você vai soltar pela boca. Quando eu peço para os meus pacientes fazerem isso na sessão, eles respiram assim. Ou seja, ele não faz a respiração do diafragma, ele não faz a oxigenação correta do cérebro. E aí, gente, eu faço esse convite a vocês para aprender a respirar, porque primeiro que vocês precisam eliminar da cabeça. Eu nunca vou deixar de ter ansiedade, eu sempre vou ter momentos de ansiedade, mas eu consigo controlar os sintomas dessa ansiedade por meio da respiração. Então, às vezes você numa freada de carro muito brusca. Eu quando eu tô numa palestra, por exemplo, eu tava dando uma palestra na quinta-feira. Durante a palestra, eu tava, obviamente, tendo uma crise ali de ansiedade. Será que ia dar tudo certo? Será que as pessoas iam gostar? Eu acho que as pessoas não vão gostar dessa palestra, enfim. E aí, lá no palco, eu fico... Porque eu falo muito rápido, então eu procuro falar um pouco mais pausado para poder praticar a respiração durante o momento. Então, o que eu sugiro para vocês, receber um e-mail abusado, receber uma mensagem abusada, antes de você responder e-mail e responder a mensagem, respira. Faça 10 vezes a respiração do diafragma. Se puder, nem responda a pessoa naquele momento, nem responda o e-mail naquele momento. Deixa para o dia seguinte, para que você possa trazer a sua sanidade mental, entendeu? E responder com mais tranquilidade. E aí eu coloquei lá como uma sugestão a respiração profunda e alguns exercícios. Por que eu tô querendo fazer agora esse movimento com vocês? Porque o cuidar da nossa saúde mental é tão simples, gente. É tão simples. Fazer a prevenção é muito simples, tá? Eu tô falando de prevenção, não tô falando de uma pessoa que tem crises de pânico, não tô falando de uma pessoa que já está depressiva, né, melancólica, enfim. Eu tô falando de pessoas que podem fazer a prevenção no dia a dia. Então eu sugiro, por exemplo, que as pessoas entrem em aula de yoga, entrem numa aula de meditação, porque a gente começa a aprender a fazer respiração, a respirar em qualquer posição, a prestar atenção mais no corpo, a aquietar a mente. Essa questão de aquietar a mente é uma coisa tão fantástica quando a gente aprende por meio da respiração, diminuir as sinapses no cérebro, diminuir a frequência de pensamentos e botar o seu organismo, seu corpo inteiro, para voltar a funcionar normal, né? Voltar à normalidade do seu corpo. A busca, mais ou menos, não é nem da homeostase, mas buscar a tranquilidade do seu corpo para você fazer coisas com mais coerência, vamos bem dizer assim. Então, eu sugiro a todos os meus pacientes, façam yoga, façam meditação, façam coisas que precisam fazer com que você fique quieto, né? Que você consiga fazer uma respiração de qualquer maneira. Se vocês conseguirem fazer isso com frequência, vocês vão ter muitos benefícios por ocasião do que vocês vão fazer com o que vocês estão sentindo. É só essa a diferença das pessoas que têm autocontrole, ainda tem autocontrole, mas consegue... Ela tem a ansiedade, mas ela consegue controlar o que faz com a ansiedade. Das pessoas que não sabem controlar o que faz com a ansiedade. Então, eu tô ansioso e eu me comporto. Então, se eu vejo um cara que tá ali perto do meu carro e que ele pode roubar meu carro, ou ele pode me estuprar, eu vou pra cima, eu saio correndo, gritando igual uma doida. Não, respira, avalia o cenário e toma decisão depois, né, de buscar a frequência cardíaca mais correta, né? Isso é muito fundamental. Então, para todos os meus pacientes que têm problemas de ansiedade, eu peço para praticar a respiração todos os dias. Então, hoje à noite, já são 8h12, daqui um pouquinho eu estou indo dormir porque eu acordo com as galinhas. Vocês vão deitar na cama de vocês e vão praticar a respiração do diafragma. Vão colocar a mão aqui embaixo, aqui no estômago mesmo, e vão respirar 10 vezes. E aí vocês vão me dizer depois, se puderem mandar mensagem pelo direct, se vocês perceberam uma mudança significativa na frequência cardíaca de vocês, se vocês conseguiram perceber que vocês ficaram mais tranquilos na hora de dormir. Me dá um feedback sobre isso,
tá? Que vai ser muito legal a gente ir trocando essas ideias sobre vocês testando todas as coisas que eu vou trazendo para vocês. Se vocês passarem a fazer disso um hábito, vocês vão controlar o que vocês fazem com o que vocês sentem. Vocês não controlam o que vocês sentem, mas vocês controlam o que fazem com o que sentem, tá? Que mais que eu queria falar para vocês em relação à ansiedade? Eu escuto muito gente que leio muito gente que manda mensagem de como eu faço para ajudar as pessoas que estão com muita ansiedade, né? Aí eu falo, se a pessoa tem uma ansiedade que já está comprometendo o casamento, a vida pessoal, a vida profissional, a vida acadêmica, eu sempre falo, procure um médico, procure um psiquiatra, porque às vezes é necessário fazer a entrada medicamentosa. E aí algumas pessoas falam, mas essa pessoa não quer tomar medicação, enfim. E é muito interessante, por exemplo, nós mulheres, desde os 15, 16 anos, já somos introduzidas a fazer uso de anticoncepcional, por exemplo, que é um hormônio que faz mal pra caramba e as pessoas tomam com a maior naturalidade. Então, assim, vamos tirar essa demonização da medicação, acreditando que a gente vai só ficar codependente ou dependente dessa medicação. Se você fizer um acompanhamento psiquiátrico correto, usando a medicação correta e fazendo a terapia e seguindo as prescrições do seu psiquiatra, eu posso garantir para vocês que vocês vão ter um desmame futuro com sucesso no tratamento, tá? Então, existem pessoas que precisam fazer o uso medicamentoso, né? E por um tempo indeterminado. Tem pessoas que podem fazer e precisam fazer uso medicamentoso por tempo determinado. E tem pessoas que não precisam fazer o uso medicamentoso. Basta aprender a respirar. Não é simples, gente? É simples. É só respirar. A gente deixou de respirar em algum momento da nossa vida e não respiramos mais. E nos comportamos como malucos no meio da rua porque estamos com raiva, porque estamos com medo, porque estamos, sei lá, ansiosos, enfim, preocupados. Respira. A respiração vai fazer com que vocês tenham mais sucesso no controle do que vocês fazem. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais informações ao longo dessa semana sobre o que acontece no cérebro quando a gente respira de maneira adequada. Ok? Um forte abraço para todo mundo, obrigada pela participação e fica aguardando o retorno de vocês sobre o treino que vocês vão fazer já hoje à noite quando vocês deitarem na cama para dormir, tá bom? Um beijo enorme para vocês.